Pessoal, eu sou Vilquiane, eu sou professora do curso de Psicologia aqui da Universidade Federal do Ceará, no campus de Sobral. E vou fazer também a minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher, eu sou uma mulher preta, de pele clara, eu tenho os cabelos cacheados, mais ou menos no ombro, estou de óculos, estou com uma blusa verde com branco, no meu fundo tá verde, né? Sala verde. E hoje vim falar um pouquinho com vocês sobre uma temática que o Polifonismo me convidou para dizer sobre raça. Nesse último dia 20 de novembro, a gente estava falando sobre a consciência negra e por isso também esse tema começou a surgir de forma mais presente, né, nas nossas redes sociais, no nosso cotidiano. Foi um feriado relativamente novo e muita gente ainda não está entendendo por que a gente está falando disso, né? Enquanto uma questão que merece ser pensada para a população brasileira. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho também do lugar que eu estou falando, além de pensar que sou uma pessoa preta e que por isso também essa é uma questão importante para mim, mas também pensando isso de forma acadêmica. Então, hoje eu faço parte de dois grupos que discutem também as questões de raça, que é o Lamparina, que é um grupo de estudos e pesquisas na saúde mental, que pensa principalmente em questões de pessoas trans. E quando a gente fala disso, a gente também fala de questões de racialidade, porque as vivências dessas pessoas elas são diferentes a partir desse lugar também da raça, da classe, do lugar que ocupam. E a gente percebe que, inclusive, o acesso à saúde mental é diferenciado para mulheres trans pretas do que mulheres trans brancas. Então, isso também nos atravessa. E também faço parte de um grupo que é chamado Observa Urânio, que é um grupo de pesquisadores e pesquisadoras de movimentos sociais, de pessoas de comunidades tradicionais, quilombolas, comunidades indígenas e também outras comunidades de assentamentos rurais que têm feito resistência à mina de urânio em Santa Quitéria e fosfato. A gente tem uma leitura de que se territorialmente essa mina tivesse localizada num outro lugar e com outras pessoas e racialidades, ela nem sequer seria pensada como uma estratégia de exploração. Então, quando a gente fala também dessa mina de urânio, a gente também está falando de questões relacionadas à raça, por mais que pareça estranho dizer isso. Mas são os territórios desses povos, né, povos quilombolas, povos indígenas, de assentamentos rurais que são compostos por maioria de pessoas não brancas, que são ocupados e são pensados como descartáveis, como lugares onde qualquer coisa pode acontecer e que a população tem que aceitar o que é pensado como bem para todos. E aí a gente discute de quem é esse todo. Na psicologia, quando a gente discute a ideia de ser humano, né, a ideia de subjetivação, geralmente as teorias clássicas estão falando de um sujeito que é branco, que é europeu, que está bem distante da realidade das maiorias populares no Brasil. Então, pensar essa discussão de raça na psicologia também é considerar que a racialidade atravessa as formas como sujeitos têm ou não têm acesso à saúde, à educação e a outros bens de consumo. E, inclusive, pensar, por exemplo, que hoje a população ao entorno da mina sofre com a ausência de água, que só está sendo pensada hoje para satisfazer a necessidade da mina de urânio. Por que isso está pensado hoje? Quem são os donos dessa indústria? São pessoas, principalmente de fora do Brasil, e por si brancas, que estão discutindo o que é melhor para essa região, sem considerar os modos de vida, os processos de atividade, a identidade desse povo, as formas de sobrevivência que estão relacionadas à agricultura familiar, que estão relacionadas à vivência no território. E isso também é racialidade. Então, talvez o que vocês estivessem esperando era uma discussão entre raça, pensando em pessoas brancas e pessoas negras somente. Mas quando a gente fala de racialização, a gente também está falando de todos os povos que são considerados não brancos e que essa marcação
faz com que eles passem processos de discriminação, processos de subalternidade, processos de violação de direitos. Então, nesse sentido, a gente fala também de um preconceito contra o indígena, contra outros povos que não são considerados brancos e, portanto, não possuem privilégios em relação à raça. Raça é um conceito que muitos teóricos e teóricas têm discutido e também têm pensado que alguns preferem não utilizar, com medo, inclusive porque quando a gente fala de raça, imediatamente a gente pensa na raça e etnia para pessoas pretas. Mas na verdade a gente também tem que falar de raça, considerando inclusive um elemento atual que é a branquitude. As pessoas brancas também têm raça, e isso também faz com que elas delimitem lugares de que são ocupados, processos de objetivação, e isso também precisa entrar na análise da psicologia. Quando a gente tem um país como o Brasil, que é construído com processos de discriminação, desigualdade social, que são baseados também nessa diferenciação de raça, por conta do processo de escravidão histórica, que faz com que determinada camada da população tenha direitos e as outras não tenham direitos, a gente precisa considerar que a raça é um delimitador de possibilidades de vivência, de experiência de vida, de acesso a trabalho, acesso à educação. E por isso que é importante para a psicologia pensar nesses atravessamentos. Então, eu trouxe mais para vocês pensarem que raça é uma discussão que ela é transversal e que ela tem que ser interdisciplinar, inclusive não só da psicologia, mas de outros campos de saber, e pode ser vista em muitos espaços e contextos. Olá, sou Eliane Oliveira, professora da Universidade Estadual Vale do Acaraú, mais especificamente do curso de enfermagem. Atualmente eu coordeno, sou líder do grupo de estudo e pesquisa Saúde Mental e Cuidado. E é desse lugar que eu quero falar, dos produtos desse grupo. Recentemente, em 2022, a gente teve um edital aprovado pela FUNCAP, da pesquisa intitulada Discriminação Racial e Saúde Mental de Estudantes Universitários. Essa pesquisa a gente está finalizando agora, em dezembro. Essa pesquisa foi fomentada, pela FUNCAP através do edital BPI, que é essa bolsa de produtividade e tecnologia para o incentivo aos professores no interior do estado do Ceará. E eu quero falar um pouco dessa pesquisa, principalmente das fases dessa pesquisa e do resultado do produto técnico, que a gente tem muito carinho por ele, que é um podcast. Bem, essa pesquisa, ela teve 3 grandes fases. A primeira fase foi um estudo quantitativo, transversal, com 829 estudantes, envolvendo 5 instituições de ensino superior, 2 públicas, que foi a Universidade Estadual Vale do Acaraú e a Universidade Federal do Ceará, a Faculdade Luciano Feijão, a Faculdade F5 e a FAED em Tianguá. Então, essas instituições, elas aceitaram, e seus alunos, aceitaram participar desse estudo. Então, nessa fase quantitativa, a gente analisou, essas experiências de discriminação nesses estudantes. Para essa fase, a gente usou 2 escalas muito importantes, 2 instrumentos muito importantes, que são escalas validadas, nacionalmente. Uma foi a escala de experiência de discriminação racial. Essa escala ela é muito sensível, porque ela detecta, ela traz, em que medida, esses estudantes sofreram algum tipo de discriminação racial, não só na universidade, mas na sua convivência na sociedade, ao ir no supermercado, a pedir empréstimo no banco, a locais públicos, pela polícia, em abordagem, enfim, é uma escala bem interessante. E a gente usou também outra escala, que foi o inventário de saúde mental, para que a gente pudesse ver em que medida
quem sofre discriminação racial, como é que está o seu estado de saúde mental. E os resultados foram bem impactantes, né? A nossa hipótese foi comprovada. Estudantes que sofreram mais de 3 vezes, né, que afirmaram que tiveram essa violência no seu dia a dia, a discriminação racial, esses estudantes, a saúde mental deles estava diminuída em relação aos outros, né? Então, realmente, a nossa hipótese foi comprovada nessa primeira fase. E aí, para entender melhor como isso aconteceu, a gente teve uma segunda fase, que foi uma fase com abordagem qualitativa, que a gente queria ouvir mais. Que contexto foi esse? Porque só quem vivencia o fenômeno é que pode nos dizer, né? Só quem passou por isso pode contextualizar, inclusive mostrar um pouco como isso afetou a sua saúde mental, porque era uma das perguntas nessa fase qualitativa, certo? Nessa fase qualitativa a gente teve o aceite de 37 estudantes que passaram pela primeira fase e afirmaram ter sofrido, né, discriminação racial por mais de 2 vezes em algum tipo de espaço público ou dentro da universidade. É muito interessante essa parte quali, ela, a meu ver, ela é muito mais forte na pesquisa. Ela traz muito mais evidência, porque uma das estudantes, a Dandara, né, que a gente colocou codinomes nesses estudantes de figuras emblemáticas do movimento negro, né, ela diz que depois de ter sofrido, eu me arrepio todinha, depois de ter sofrido a discriminação racial, ela não queria mais ser quem era ela. Ela não se via mais, se olhava no espelho e pedia para ser outra pessoa, né? Então, quando eu, né, não quero ser mais quem eu sou, por conta de um fenômeno de violência que é o racismo, né? É muito triste. Então, os depoimentos nessa segunda fase, eles foram muito emblemáticos, né? A gente saiu do número que mostrava que a discriminação racial, ela afeta a saúde mental e física, que ela definha as pessoas que sofrem, né, para essa parte quali que mostra com ênfase nessa dor, esse dorido, né? Essa palavra dorido, ela é muito forte dentro das entrevistas. A gente vê que os 37, eles mostram essa dor, né? Expressam essa dor, enfim. E a terceira fase, nosso grupo de estudo, ele acredita muito, né, que a gente tem que avançar além do diagnóstico, além de trazer as evidências, né, de vulnerabilidade daquela população, de o quanto aquilo está afetando a saúde. A gente tem que trazer produtos que possam contribuir para o enfrentamento daquela situação. Como produto dessa pesquisa, a gente desenvolveu um podcast chamado NegroCast. O NegroCast já está no Spotify. Ele já tem ele tem 7 episódios já. E ele é muito interessante porque a proposta é essa ferramenta de enfrentamento do racismo estrutural. A partir de quê? Do letramento racial. O NegroCast é para ser ouvido, escutado só por pessoas negras? Não. Ele é essa ferramenta, né, que todas as pessoas devem ouvir para entender mais que o racismo não é mimimi,
que ele existe de fato, né? Então ele veio com esse grande objetivo, com essa missão de trazer mais esclarecimento para a população de uma maneira geral, que de fato o racismo existe, ele é velado, né? E a depender de algumas interseccionalidades, isso é muito mais forte. Por exemplo, se a mulher negra, ela é periférica, né? Se ela tem baixa escolaridade, se ela é mãe solo, né? Se ela tem uma renda pequena, todas essas interseccionalidades vão ampliar esse racismo, a forma como esse racismo afeta essa mulher. Eu estou dando um exemplo para que a gente todo o tempo pense nessas interseccionalidades quando a gente for analisar o racismo ou a discriminação racial em nossa sociedade, né? Então o NegroCast, ele já está disponível no Spotify, né? Com esse nome é muito fácil localizá-lo, né? Então ele vem com essa pegada, com essa proposta de trazer mais esclarecimento, de trazer mais informações. Inclusive ele tem 3 vertentes. Uma vertente que é o artigo científico. A gente escolhe um artigo bem potente, faz uma síntese desse artigo e publica no formato de episódio. A gente tem a vertente, a interface dicionário, que é trazendo conceitos e definições para uma melhor compreensão daquela temática. E a gente tem a interface entrevista, que é com pessoas da militância e até uma das propostas do NegroCast é trazer a pesquisa à tona. Por exemplo, estamos entrevistando alguns estudantes que participaram da pesquisa e que aceitaram, né, contar com mais clareza, né, como foi essa vivência da discriminação racial, né, já que os que participaram da segunda fase, eles vivenciaram efetivamente vários episódios de discriminação racial. Então o NegroCast é isso, é essa proposta. E aí, convite a todos, né, inclusive um dos primeiros episódios do NegroCast é contando um pouco da pesquisa, as fases da pesquisa, mas a gente quer deixar esse legado, essa ferramenta mesmo educacional, no sentido do letramento racial. Olá, eu sou a Alana, estou coordenadora do grupo C, Subjetivação, Etnia e Racialidade. Olá, eu sou Samília, também sou coordenadora do grupo C e nós somos professoras da Faculdade Luciano Feijão. Bom, esse grupo surgiu ali no final de 2022, quando fomos procurados por 4 alunos que tinham ali a necessidade de produzir esse espaço aqui dentro da faculdade para pensar essas questões sobre racialidade, né? Eles queriam não só estudar isso, também como fomentar isso dentro do curso de psicologia, mas também mobilizando outros cursos. E nesse primeiro momento me procuraram Vanessa, Ceissa, Letícia e Erasmo. E aí eu lembro que no primeiro dia, né, no primeiro encontro, ainda antes do grupo nascer, a gente começou a ler o livro da Sueli Carneiro, Dispositivo da Racialidade. E logo na apresentação e no prefácio, ela vai discutir essa dimensão do modo como o outro é criado como esse apagamento ontológico, né? O ser não existe. E essa dimensão de conseguir chegar a ser alguém, com uma dimensão de estar no mundo, dessa existência possível, era uma coisa negada. E também, justamente por conta do modo como isso organiza a dinâmica social, né? Principalmente o aspecto da racialidade. E aí a gente já tinha interesse de pensar a subjetivação e racialidade, etnia, e sem saber como organizar as letras, o Erasmo foi que deu a ideia do nome C, que encaixa aí a subjetivação, etnia e racialidade, ao mesmo tempo que dialoga com esse primeiro texto da Sueli Carneiro a partir dessa ideia.
O grupo, ele acontece toda semana, né? Nós temos em média umas 15 pessoas, né, mais ou menos. Acontece semanalmente, né? E a proposta é que seja um encontro dialógico, né? Onde a gente possa compartilhar as teorias e experiências também, né? Vivências, porque nós estamos aqui também nessa construção teórica, mas uma construção coletiva, né? De como é que a gente pode pensar a racialidade e essa subjetividade, né, a subjetivação a partir das nossas experiências também, né, não só de pontos de vista somente teóricos, né. A gente passeou por várias leituras, né, incluindo Fanon, Grada Quilomba, a gente já passou por Neuza de Souza Santos. Sim. E aí a gente passeou por várias leituras e nesse semestre a gente começou a se identificar muito na dimensão da identificação, identidade, subjetivação. Então a gente inicia o semestre com o Stuart Hall e com o Tadeu Silva sobre quem precisa de identidade, e a gente segue o semestre pensando nessa identidade, não então Tornar-se Negro e outros livros. E além disso, a gente pensa também essa subjetividade, a racialidade a partir das interseccionalidades, né? Estudamos Carla Coutirene, Lélia Gonzalez, né? Com aquele texto sobre racismo e sexismo na sociedade brasileira. E posteriormente nós fomos estudando outras coisas, né? Que em conjunto, né? Como Abdias Nascimento, Guerreiro Ramos, Isildinha Batista, que é um nome importante para pensar subjetividade na psicologia, né, a partir dessa perspectiva. A ideia é essa, a ideia do grupo é ser esse espaço de estudo, primeiro, né, antes de qualquer coisa, e esse espaço de partilha e de construção coletiva de um enfrentamento racial, né. Então, entendendo que alunos estão aqui em diferentes momentos, inclusive de encontro com essa temática, existem alunos com uma maior maturidade, que já leram, já percorreram o próprio caminho nessas leituras, outros que estão se aproximando agora, mas isso a gente vai dialogando e fazendo essa teia ao longo dos encontros.